Simulado 125 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal Sala de Trânsito, você que está estudando para fazer alguma prova na área de trânsito, está acompanhando nossos simulados, vamos lá, são sempre 3 questõezinhas aqui por vídeo e vamos para a primeira das questões desse simulado número 125 de legislação de trânsito. A questão aqui é a seguinte, olha, Pedro emprestou seu veículo para o seu filho, que precisava ir ao centro da cidade. No entanto, o veículo não estava devidamente licenciado, tendo sido autuado pelo agente da autoridade de trânsito mesmo sem abordagem. Nesse caso, Pedro, que é o proprietário, terá 30 dias de prazo para indicar seu filho como sendo o réu infrator, senão será responsabilizado por essa infração. Olha a questão aí. Vejam só, pessoal. A constatação dessa infração, essa infração do licenciamento, ela está prevista aqui, ó, no artigo 230, inciso 5 do CTB. Ela é uma infração de natureza gravíssima. Aqui vão ser registrados 7 pontos no prontuário do infrator, tem ainda uma multa de R$ 293,47 para pagar e o veículo vai ser removido, né, para o pátio, só sai de lá quando regularizar a situação. Essa aí é a punição. Vejam só, até um tempo atrás, para caracterizar essa infração, para que o agente da autoridade de trânsito fizesse a autuação, era necessária a abordagem, ou seja, a abordagem era obrigatória para que a autuação fosse feita. Então aquela parte ali que está mesmo sem abordagem, se você no momento da leitura você disse, por esse detalhe está errado, calma aí. Na versão atual do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, porque nós teremos uma nova versão do manual em breve, isso pode mudar, apesar de que eu acho que não, passou a ser possível a constatação dessa infração sem abordagem. A versão atual do manual é aqui, ó, Resolução 985 de 2022 do CONTRAN. Então, na ficha de fiscalização dessa infração, é possível constatar sem abordagem. E aí é o seguinte, se não houve abordagem, em tese, o proprietário pode indicar o réu infrator, não é? Nesse caso, não. Por quê? Porque essa infração do artigo 230, inciso 5 do CTB, ela é de responsabilidade do proprietário do veículo. Isso está expresso no CTB, lá no artigo 257, em seu parágrafo 2º. Nós temos a previsão de que o proprietário é o responsável por essa infração. Então, mesmo o filho de Pedro tendo conduzido o veículo, foi autuado e tudo mais, a pontuação em 7 pontos vai para Pedro. Claro que ele tem direito aí a defesa, recurso de segunda instância, mas a pontuação vai para ele. E se ele tivesse sido abordado, o filho dele, o auto de infração tivesse sido lavrado no nome dele, e aí? Ainda assim iria para Pedro. Por quê? Porque a infração ela é de responsabilidade do proprietário, está expresso no CTB. Então o Pedro, né, é quem vai receber a pontuação, então não tem como ele indicar o réu infrator, tá certo? Nesse caso aqui, ó, a afirmativa do jeito que está aí, ela está errada, beleza? E aí vamos para mais uma questão, ó, que é a questão número 405, que é a seguinte, olha, a credencial para estacionamento deve ser emitida pelo órgão entidade executivo de trânsito do município de domicílio da pessoa com deficiência, com comprometimento de mobilidade, ou da pessoa idosa, e terá validade em todo o território nacional. Beleza, até aí tá ok. Caso o município ainda não esteja integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, a credencial será expedida pelo órgão entidade executiva de trânsito do respectivo estado do Distrito Federal, que seria aqui o DETRAN, tá certo? Nesse caso, pessoal, a gente está falando aqui de vaga reservada de estacionamento, não é? Aí você vai olhar aqui, ó, para a resolução número 965 de 2022 do CONTRAN. Essa é a norma que trata do tema. E essa norma prevê exatamente isso que você está vendo aí na afirmativa. Imagina, aqui na minha cidade, ela tem órgão municipal de trânsito, não é? Então, se eu precisar de uma credencial dessa, para o idoso, para uma pessoa com deficiência, eu solicito ao órgão municipal. Porque o município está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Mas imagina, eu tenho parentes em cidades que não estão integradas ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, se precisar de uma credencial dessa, na condição de idoso ou de pessoa com deficiência, o que acontece? Solicita ao DETRAN. E aí o DETRAN faz a emissão. Independentemente de ter sido emitida pelo município, pelo DETRAN, ela tem validade em todo o território nacional. Porque ela é um padrão.
é um padrão só. A única informação que vai mudar ali são os dados, né, claro, e quem emitiu, o órgão que fez a emissão. Então, a afirmativa aqui, ela está correta, tá certo? A afirmativa correta. E aí vamos para a terceira e última questão desse vídeo, que é a questão de número 406, né, que é a seguinte, ó. O simples fato de dirigir veículo automotor em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçar direito de dirigir, é crime de trânsito, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Olha, vê só. Esse crime, ele está previsto aqui, ó, no artigo 309 do CTB. E prevê pena justamente de 6 meses a 1 ano de detenção, do jeito que está aí. Só que para esse crime ocorrer, que é o crime de dirigir veículo automotor sem possuir habilitação na via pública, é preciso que o sujeito pratique o crime e esteja gerando perigo de dano. O que é perigo de dano? Olha, podemos definir da seguinte forma, ó. É qualquer anormalidade na conduta. Qualquer anormalidade na conduta. Você pode definir dessa forma. O cara fez uma manobra perigosa. Bom, então ele está gerando perigo de dano. Se ele gerou perigo de dano, está dirigindo na via pública sem habilitação, então o crime do 309 ocorreu. Ele não está gerando perigo de dano. E aí? Bom, então nós temos só a infração administrativa por dirigir sem possuir habilitação, lá no inciso 1 do artigo 162 do CTB, mas não tem o crime. Porque esse é um crime que a gente chama de crime de perigo concreto. É preciso que haja uma condução anormal, uma condução de risco à segurança viária, para que a conduta praticada se amolde ao tipo penal. Né? Sem essa anormalidade na conduta, sem gerar perigo de dano, o fato é atípico, criminalmente falando, mas é infração administrativa. Tem a infração lá do artigo 162, inciso 1 do CTB, que é infração gravíssima, não tem pontuação pelo fato do cara não ter habilitação, claro, e tem a multa de R$ 880,41 para pagar, o veículo fica retido, só sai com o condutor regularmente habilitado, se o proprietário for um terceiro proprietário também leva uma canetada, enfim. Então a afirmativa aqui, ela está errada. O detalhe da questão está nesse início aqui, ó, o simples fato, não é? Precisa aí dessa normalidade na conduta, tá certo? E aí, acertou quantas? Acertou as 3? Errou alguma? Qual foi o detalhe que fez você errar? Vai deixando aí nos comentários, que a gente vai dando vou dando sempre aquela conferida, né? Todos os comentários que vocês deixam aí eu observo, vou vendo ali e tentando fazer o ajuste, né? Diante do erro tal, a gente vai tentando fazer esses ajustes nas questões aí, tá certo? Para uma melhor explicação. E se você ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, vá deixando nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, né? Deixou sua dúvida aí, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.